Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula dessa nossa série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Essas lições se aplicam a qualquer versão do Excel. O VBA muda muito pouco de uma versão para outra no Excel. Se vocês quiserem conhecer mais o meu trabalho, conhecer os mais de 50 livros de minha autoria, que à vontade para entrar aqui no site juliobatiste.com.br. Lá tem muito material gratuito, artigos, tutoriais, vídeos, tem até livros inteiros lá, como o livro de Windows 7 com mais de 1.800 páginas, livros de Windows Server, SQL Server, tem muita coisa lá, legal? Então estamos aí nessa série de 100 ou mais lições, videoaulas sobre programação VBA no Excel, tá? Eu sempre digo e repito, quem não usa o VBA não usa nem 10% do que o Excel realmente oferece. Essa série ela é inicialmente, para quem é completamente iniciante no VBA. As primeiras lições começam desde o básico, de como gravar uma macro, até tópicos mais avançados. O uso do modelo de objetos do VBA, exemplos práticos para solução de problemas reais, enfim, tem muita coisa. E também ao longo dos vídeos eu vou dando dica de materiais de estudo e outros sites, livros, cursos que complementam muito bem o que você está aprendendo aqui. Usem, abaixo do vídeo tem uma descrição, pessoal. Cliquem aí no mais, tem a descrição completa do conteúdo que tem no vídeo. E ali tem link para todas as lições já publicadas e dica de materiais de estudos. Usem os campos comentários para deixar as dúvidas de vocês. Eu não consigo responder de imediato, porque são mais de 500 vídeos aqui no meu canal do YouTube, mais de 5.000 tutoriais lá no site, todos com campo comentários. Então eu vou respondendo à medida que o tempo permite, tá? E não esqueça de indicar, se você gostou dessa série de vídeos, não esqueça de indicar para teus amigos, para a tua lista de contatos. Farei o possível para sempre publicar novas lições, ok? E se você quiser se aprofundar de imediato num estudo bem completo de VBA no Excel, tem esse livro aí que eu indico, Aprenda com Júlio Batiste, Macros e Programação VBA no Excel 2010, através de exemplos práticos e úteis passo a passo. Embora seja Excel 2010, ele se aplica ao Excel desde o 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 e 2016. É um livrão com 1.124 páginas. E além disso, na compra desse livro você ganha lá muitas videoaulas, mais de 50 horas de videoaulas de brinde. Aproveite então. Nesse endereço aqui você consegue comprar o livro com 50% de desconto em relação ao preço normal dele nas livrarias e ainda ganhar todos esses vídeos aqui, tá bom? No final do vídeo eu vou detalhar um pouco mais sobre esse livro e outros livros meus, mas agora vamos ao estudo. Vamos aprender mais um pouco sobre macros e programação VBA no Excel. Valeu e um excelente estudo a todos. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula deste nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Na lição anterior estudamos a função MessageBox, cuja função principal é exibir um texto, uma mensagem na tela, e vimos os detalhes sobre a função. Agora nesta lição nós vamos ver o uso da função InputBox. A função InputBox ela é útil quando em determinado momento você tem que exibir uma janela para o usuário com um campo de digitação, para o usuário digitar um valor e esse valor você retornar, que vai ser o valor de retorno da função, vai retornar para uma determinada variável. Exemplo do MessageBox, no InputBox você também pode exibir diferentes botões e pode testar para ver qual botão o usuário clicou. Por exemplo, se ele clicou em cancelar, você pode exibir novamente a caixa de diálogo para que ele digite uma informação que é obrigatória. Então a função InputBox ela exibe uma janela com uma mensagem e um campo para que o usuário digite um valor ou uma entrada de texto. Também são exibidos botões tais como OK e cancelar. O valor digitado pelo usuário será o valor de retorno da função. O principal uso da função InputBox é permitir que o usuário digite informações e retornar o valor digitado pelo usuário para ser usado numa rotina de programação VBA, a rotina que exibiu o InputBox. Por exemplo, pode ter uma rotina lá que precisa a entrada, o valor da cotação diária do dólar. Você tem duas abordagens diferentes. Você pode colocar esse valor numa célula, numa planilha e programar a rotina
para ler naquela célula especificamente, ou mais dinamicamente pode programar a rotina para exibir uma caixa de digitação, uma input box, onde você digita o valor da cotação diária e esse valor é usado pelos cálculos feitos na rotina. São duas maneiras diferentes. Por exemplo, você poderia ter uma planilha que faz uma série de cálculos, os quais depende da cotação diária do dólar. Nesse caso, você poderia colocar uma função input box associada ao evento ao abrir da planilha. Um dos assuntos do próximo módulo vai ser sobre eventos. De tal maneira que toda vez que a pasta de trabalho for aberta, acontece o evento ao abrir, é executado o código VBA que exibe a função input box, a função é exibida, você digita a cotação e esse valor poderia ser salvo ou numa variável pública, que vai estar disponível para usar enquanto a planilha estiver aberta, ou você pode salvar esse valor lá numa célula, numa das planilhas do Excel, para usar ele quando for necessário, não só na rotina que pediu a digitação, como em qualquer outra rotina que está dentro da pasta de trabalho. Então vamos lá estudar um pouco mais em detalhes a função input box e ver alguns exemplos práticos. Função input box. A função input box tem a seguinte sintaxe: input box, um texto que é exibido quando é aberta a mensagem, um título, que é o título da janela. Esse parâmetro default, ele define um texto padrão que é exibido na caixa de texto. A posição xpos e ypos é a posição em relação ao canto superior esquerdo que eu quero exibir a janela. E help file, um arquivo de ajuda com texto, um ponto dentro do arquivo de ajuda. Na tabela a seguir temos a descrição dos argumentos. O prompt obrigatório é um texto passado entre aspas que é exibido como mensagem na caixa de diálogo. Por exemplo, digite o valor da cotação diária do dólar, digite o percentual mensal da poupança, digite o valor do rendimento anual do título tal. É um texto que orienta o usuário sobre o que ele deve digitar. Comprimento máximo em torno de 1024 caracteres. Se o texto consistir em mais de uma linha, pode usar o CHR13 para fazer a quebra de linha. Muito parecido com o que a gente usa lá no Message Box. O título é opcional e é um texto que será exibido na barra de título da caixa de diálogo. Se você omitir o título, ele mostra o nome do aplicativo, por exemplo, Microsoft Excel. Default, o que é esse parâmetro? Define um texto padrão que é exibido dentro da caixa de texto da janela quando você abre. Pode ser uma orientação adicional. Clique aqui, apague esse texto e digite o nome do cliente. Tá? E ele é um texto que se o usuário não digitar nada, deixar em branco, esse texto é que vai ser retornado como o valor de retorno da função. Tá? Se você omitir esse parâmetro, que é opcional, a caixa de texto vai estar vazia, que é a maneira mais comum da gente utilizar. Xpos e ypos é um valor numérico que especifica a distância, o x a distância horizontal da borda esquerda da caixa de diálogo em relação à borda esquerda da tela. Se xpos for omitido, a caixa de diálogo será centralizada horizontalmente. Mesma coisa, y é a distância vertical da borda superior. Se eu não passar o parâmetro ypos, ele vai ser centralizado na vertical. Então, se não passar nenhum dos dois parâmetros, a janelinha vai ser exatamente centralizada no meio da janela, no meio da sua tela. E help file e contexto é a mesma coisa lá que o Message Box. O caminho para um arquivo de ajuda e um identificador de contexto de posição dentro do arquivo de ajuda. Tá? Vamos ver um exemplo de utilização da função input box. Vou colocar o exemplo aqui para vocês e depois tem mais comentários do que código propriamente. Vou lá para o meu editor de código VBA, estou lá dentro de um módulo, só vou dar uns enter aqui para subir os códigos anteriores e vou colocar a nossa função de exemplo aqui, ver se ela vai caber toda na tela. Vou fechar essa janelinha aqui, ela cabe toda na tela. Aqui são só comentários, né? Não. O que começa nessa função? Declaração de variáveis. Declaro uma variável do tipo entrada do usuário, como sendo do tipo variante, e uma variável cotação, como sendo do tipo doble.
Aí eu crio, essa aqui é uma lógica bem definida, ó. Eu crio um laço do, ele exibe a caixa da mensagem até que o usuário digite um valor válido. Se o usuário digitar um valor que não é válido, tá? Um valor, por exemplo, de texto e devia ser numérico, ou clicar em cancelar, esse laço aqui, o que que acontece? Ele vai ser exibido até que o usuário digite um valor válido. Porque se ele não digitar um valor válido, nunca vai entrar aqui dentro, ó. E daí nunca vai ter o exit do, ou seja, ele não vai sair do laço. Digitou algo que não é válido, o que que ele faz? Ele simplesmente nunca vai entrar aqui e nunca vai sair do laço, tá bom? Então é uma maneira de eu forçar que o usuário digite alguma coisa na caixa de mensagem. E aqui eu uso o primeiro passo, ó, exibe a caixa de diálogo usando input box. Então o valor que o usuário digitar vai ser o valor de retorno da função e vai ser atribuído à variável entrada do usuário. Então, input box, ele vai exibir aqui o texto, ó, que vai aparecer, digite a cotação do dólar. Esse segundo parâmetro, vamos até quebrar essa linha. Lembra como é que quebra uma linha em duas? Tem que colocar o sublinhado aqui, né? Tá? Até nem precisa, porque aqui tá... Vamos deixar tudo numa linha só, né? Eu achei que fosse maior, mas não. Vamos deixar tudo numa linha só. Então aqui, ó, a função input box, o texto que vai aparecer e aqui simplesmente o texto da barra de título da função. Aí ele exibe para o usuário e aqui eu começo a testar. Ó. Se o usuário clicou em cancelar, caso afirmativo, eu encerro o procedimento usando exit sub. O que seria o cancelar? O usuário clicou em cancelar, o retorno vai ser vazio, ou seja, não tem nada no campo de texto. Se isso for verdadeiro, encerro o procedimento. Agora eu verifico se foi digitado alguma coisa, se é um valor válido, ou seja, se é um valor numérico. Se for um valor numérico, eu converto o valor da cotação para doble. Como é que eu faço isso? Usando a função CDBL, que nós aprendemos lá nas lições do módulo anterior. Exibo o valor que o usuário digitou e dou um exit do. Para quê? Para sair de dentro do laço do loop. Se eu não der esse exit do, ele vai ficar mostrando, ele chega aqui no final e mostra de novo a caixa de diálogo, e mostra e mostra. Então tem que ter um jeito de sair do laço. Se o usuário não digitar um valor válido, ele não entra aqui dentro, ele diz, ó, entrada inválida, clique em OK e digite novamente. Aí você clica em OK, fecha essa caixa de mensagem e ele volta lá para cima do laço para você digitar novamente até que você digite um valor válido. Então aqui eu uso um laço do loop sem nenhum teste, apenas o teste eu faço aqui dentro mesmo. Quando o teste for verdadeiro, ou seja, quando o usuário digitar um valor válido, eu uso um exit do para encerrar o laço e aí vai para o fim do procedimento. Isso é lógica de programação pura. Então vamos começar fazendo o primeiro teste. Se o usuário simplesmente clicar em cancelar, vou dar um F5 para executar, digite a cotação do dólar. Se eu clicar em cancelar, o que acontece? Encerra o procedimento, porque ele testa aqui, ó. Se a entrada do usuário está em branco, é porque ele clicou em cancelar, ficou em branco, então cai fora do procedimento. Agora eu vou fazer um outro teste. Eu vou digitar um valor que não é numérico. Aí o que acontece? Esse teste falha, ele vai exibir a mensagem de entrada inválida, vai para o início do laço de novo e exibe a caixa até que o usuário digita um valor válido. Vamos ver se está funcionando a nossa lógica. Vou digitar um valor inválido aqui, José da Silva. OK. Entrada inválida. Clique em OK e digite novamente. Ah não, vou digitar Maria. Também não é numérico. Entrada inválida. Clique em OK e digite novamente. Aí vou digitar um valor válido, 25,89. OK. Aí sim, você digitou o seguinte valor e ele encerra a execução. Quando eu digitei um valor válido, ele conseguiu converter esse valor. Esse valor foi atribuído para a variável entrada do usuário. O valor de retorno da função que eu digitei lá foi atribuído para a entrada do usuário.
Esse valor é numérico, ele entra aqui dentro e exibe que o valor que você digitou sai do laço e encerra o procedimento. Viram então como com um laço do loop eu posso forçar que seja reexibida a caixa de diálogo até que o usuário digite um valor que é válido, ok? E se ele clicar em cancelar, eu caio fora direto, sem exibir novamente. Ao executar esse procedimento, é iniciado aqui. Se o usuário clicar em cancelar, cai fora. Se o usuário digitar um valor inválido, vai dar a mensagem que é inválido e exibe novamente a caixa, até que ele digita um valor válido, que ele converte e consegue exibir. Então a nossa função input box, a principal função dela é exibir essa caixa de diálogo para que o usuário digite um valor. Este valor é o valor retornado pela função e pode ser atribuído a uma variável, e aí eu posso lá dentro do meu procedimento testar o valor dessa variável, ver se ela é válida, etc, etc. Uma função bastante útil e que com certeza vocês vão utilizar bastante. Muito bem, de input box era isso. Não tem mais o que a gente vê sobre input box. É um uso bem simples e é uma função muito útil. A partir da próxima lição, nós vamos começar a estudar outro dos assuntos que a maioria dos programadores simplesmente ignora. Isso eu não preciso, não interessa. Que é o tratamento de erros no VBA. Para mim, na linha das importâncias, o primeiro é o modelo de objetos, depois módulos, procedimentos e funções, e em terceiro o tratamento de erros. O programador que não faz tratamento de erros, que não sabe fazer tratamento de erros, não é programador, é um enjambrador. É daquele que copia e cola código, tenta adaptar, vê se funcionou, entra lá num fórum, num grupo de discussão, pede para alguém ajudar, aí funciona o código, ele nem sabe direito o que está fazendo e nem sabe se os resultados que estão sendo obtidos estão corretos. Para que você não seja esse tipo de programador, você tem que aprender a fazer o tratamento de erro. Mas isso já é assunto para a próxima lição. Legal? Espero que essa lição tenha trazido informações úteis e novas para vocês. Agradeço por terem me acompanhado até aqui e até a nossa próxima lição, onde vamos entrar de cabeça no estudo de tratamento de erros no VBA, no Excel. Valeu! Muito bem! Espero que essa lição tenha trazido exemplos práticos e úteis para vocês, exemplos que vocês possam ou usar diretamente no dia a dia de vocês, ou que possam adaptar facilmente para o seu uso. Não esqueçam de sempre consultar o meu site aí, o juliobatiste.com.br. Lá semanalmente eu publico novos artigos, novas dicas, cadastro novos livros, videoaulas, enfim, sempre tem muita novidade. E, óbvio, muita novidade em diversas áreas, mas também na área de Excel e programação VBA para o Excel. Reforço aqui para vocês a dica de que se quiserem um livro bem completo, bem didático, perfeito para quem nunca estudou VBA ou principalmente para quem já estudou VBA e achou difícil, desistiu, eu garanto para vocês que com esse livro aqui vocês não vão desistir. É um livrão com 1124 páginas de minha autoria, bem detalhado, bem didático, sobre macros e programação VBA no Excel. Ele foi escrito usando Excel 2010, mas se aplica integralmente ao Excel 2007, 2010, 2013 e 2016. E se vocês estiverem estudando no livro lá e surgiu uma dúvida sobre um exemplo que vocês não conseguiram implementar por algum motivo no Excel 2013 e 2016, é só mandar um e-mail que eu ajudo vocês, mas garanto para vocês, todos os exemplos funcionam em qualquer versão do Excel. Esse livro eu preparei para vocês que me acompanham aqui pelo YouTube, uma promoção bem especial, onde vocês podem comprar o livro pela metade do valor normal dele, o valor normal que está em outros sites, que está nas livrarias, acessando esse endereço aqui. Lá vai ter a descrição completa, índice completo e detalhado, e cálculo do frete, opções de pagamento, tudo direitinho. Vocês podem adquirir esse livro e ainda ganhar 12 bônus, tem videoaulas de VBA, de dashboards, tabela dinâmica, muita coisa realmente. Aqui eu coloquei uma visão geral do que vocês vão encontrar nesse livro. Nesse endereço aqui tem o índice completo e detalhado, tá? É um livro realmente começa do básico e vai avançando bastante na parte de programação VBA, inclusive criação de tabelas dinâmicas, gráficos com VBA
e um capítulo 9 aqui que é só soluções práticas, user forms, estudo do modelo de objetos do VBA, enfim, muita coisa realmente. Tá? E aqui a lista de bônus que você recebe, eu coloquei 11, na verdade são 12 bônus que você recebe ao comprar esse livro. Tá? Tem 2.400 planilhas profissionais, mais de 17 horas de videoaula, videoaulas de Access, videoaulas de Dashboard, videoaulas de User Forms, muita coisa mesmo, videoaula de função de pesquisa, tabela dinâmica, muita coisa. Deem uma olhada naquele endereço que eu passei antes aqui, ó, bit.ly/VBA Excel 2010. Esse endereço tem todas as informações sobre o livro, opção de cálculo de frete, compra, etc. Tá bom? Então, pessoal, era isso aí. Se tiver interesse no livro, acessem esse endereço aqui, tem todas as informações. E mais uma vez agradeço por terem me acompanhado até aqui, espero que essa lição tenha sido realmente muito útil. Farei um esforço para semanalmente publicar novas lições dessa série, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima lição. Valeu!